Boa noite, amada igreja, a graça e a paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online, mais um culto de louvor, adoração, glorificação e exaltação ao nome do nosso Deus, tempo de comunhão, de oração, de colocarmos as nossas vidas diante do altar do Senhor. Já começamos aqui essa noite clamando ao Senhor que nos renove, não é isso? Tempos de desafios, dias difíceis, mas precisamos a cada dia realmente pedir ao Senhor que nos renove, Pedir ao Senhor que através da sua trindade santa, que nunca nos desampara, continue nos fortalecendo. Tem tempo que eu não falo isso, Mas quero falar e relembrar isso essa noite, Lembrar que a trindade não está de quarentena, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo continuam agindo nesse mundo, nesse tempo que nós estamos vivendo. E nada melhor do que nós começarmos essa noite pedindo ao Senhor que nos renove, pedindo ao Senhor que esteja presente em nossas vidas, não é isso? Tratando dos nossos corações, da nossa vida, da nossa mente. Estamos nesse mês de setembro, onde nós já temos ao longo de algum tempo se tornado uma tradição, não só dentro do contexto da igreja, mas da sociedade de maneira geral, o Setembro Amarelo, um mês de prevenção ao suicídio, mas eu entendo que é um tempo também de pensarmos em todas as questões que envolvem as nossas emoções, Então nós estamos aqui essa noite também com esse objetivo de falarmos de coisas concernentes ao reino de Deus e também de buscarmos tratar algumas coisas da nossa mente, do nosso coração. Você que é você que é membro da nossa igreja, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Aqueles queridos que estão nos visitando, não é isso? Sejam bem-vindos também. Aqueles que estão se tornando aí membros da nossa igreja, sejam bem-vindos, não é isso? Que Deus continue então nos abençoando e que tenhamos mais uma noite de bênção e de paz na presença do Senhor. Eu quero já orar nessa oração apenas colocando esse culto diante do altar do Senhor e a vida de cada uma das famílias da nossa igreja também nesse momento. Vamos orar, vamos falar com o Pai, vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus, colocando esse culto, mais esse culto de adoração diante da presença do Senhor. Deus grandioso, nós somos gratos a Ti pelo privilégio de podermos falar contigo, de podermos orar nesse momento, essa noite, entregando as nossas vidas diante do Teu altar, Pai querido, colocando diante de Ti mais essa celebração, Pai querido, celebração que tem como objetivo principal louvar e adorar e bendizer o Teu santo nome. E Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos sustentando, ó Deus querido. Muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco aí ao longo de todo esse momento, esse período difícil de pandemia, onde já realizamos mais de 75 cultos. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado ao longo de todo esse tempo, tem nos abençoado, tem nos inspirado. E te peço que mais uma vez essa noite o Senhor esteja falando aos nossos corações através desta celebração. Fala ao coração de cada um dos queridos que estão conosco. Abençoe as famílias da nossa igreja de maneira geral, Pai querido. Cada família reunida neste momento para Te adorar, ou aqueles que por alguma razão não podem estar nesse momento, mas fala também especialmente ao coração daqueles que poderiam estar e não estão, Pai querido. Desperta os Teus filhos para que, mesmo num tempo de pandemia, possamos entender que a nossa relação contigo é algo prioritário. Mesmo não podendo estar, ó Deus, no templo, a nossa relação contigo, ó Deus, de adoração, de cultuar a Ti, ela continua acontecendo. Que o Senhor consiga, através do Teu Santo Espírito, conscientizar a Tua igreja nesse sentido também, Pai querido. Nos abençoe, continue falando aos nossos corações, que temos uma noite abençoada na Tua presença. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia nesse momento, lá no livro de Lamentações, não o capítulo 3, que é muito conhecido por nós, mas Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 21. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 21, Fala um pouco daquilo que nós acabamos de cantar, quando diz assim, Lamentações 5, 21. Restaura-nos para Ti, Senhor, para que voltemos, renova os nossos dias como os de antigamente. Então, de fato, isso é algo que nós temos pedido, não é isso? Nesse tempo de pandemia, é engraçado, irmãos, como a gente tem percebido que quantas coisas nós tínhamos e que a gente às vezes nem valorizava,
e que hoje isso fica tão claro, né, diante de nós. Então, que nós possamos, a cada dia, né, pedir ao Senhor que nos renove, que nós possamos também voltar os nossos olhos, a nossa atenção, a nossa oração para Ele, e que Ele possa renovar, conforme o profeta nos mostra aqui, a cada dia sua presença em nossas vidas. Eu quero, nesse momento, também ter um primeiro momento de oração, intercessão, pedindo ao Senhor que este renovo esteja alcançando, né, a vida de pessoas queridas, né, no nosso meio. Nossa listinha de oração está aqui. Eu separei hoje de uma forma um pouco diferente a nossa lista de oração. Coloquei aqui pedido de oração pela saúde emocional, vou mencionar aqui alguns irmãos, pela saúde física e pela saúde espiritual, né? Pela saúde emocional, então, que é nosso primeiro momento de intercessão, vamos orar pelo nosso irmão diácono Wellington, precisamos orar por ele, né? Quero também pedir aos irmãos que continuem orando pelo Felipe, né? Felipe, para quem não lembra ou não conhece, é filho do querido casal Gilson e Daisy, né? E ao mesmo tempo orar pelo Gilson e pela Daisy também, não é isso? Pela sua saúde emocional. Sabemos que é um desafio, né, que os irmãos têm diante deles, mas Deus tem cuidado. Então vamos orar pela saúde emocional do Felipe, do nosso irmão Gilson e irmã Daisy. Vamos também orar pelo nosso irmão Jorge, né? Jorge Quezinha, né? Nossa irmã Quezinha já tinha pedido a igreja que estivesse orando pelo nosso irmão Jorge, não é isso? Por desafios emocionais que ele tem passado. Vamos colocar essa vida preciosa diante do altar do Senhor. E também quero colocar nesse primeiro momento de oração pela saúde emocional, o nosso irmão Jansen, não é isso? Que a sua namorada Larissa perdeu o seu avô, então vamos orar por essa família enlutada. E também pela Fernanda, esposa do pastor Júbi, que perdeu essa noite uma amiga também, né? A Silvia, que era membro da Igreja Batista em Nova Pavuna e veio a falecer essa noite, então também essas famílias enlutadas. Então vamos orar por esses motivos, pela saúde emocional desses irmãos e de cada um de nós, né? Porque todos nós carecemos de a cada dia ter a nossa saúde espiritual emocional, melhor dizendo, fortalecida, né? Havia um mito antigo, né? Que crente não precisava cuidar dessa saúde emocional, que crente não precisava ir a psicólogo, que crente, né, era como se fosse um super-homem nessa área emocional, mas na verdade percebemos hoje que nada disso é uma verdade, né? Como a composição humana, né, corpo, alma, espírito, precisamos também, ainda que cristãos, salvos e remidos no sangue de Jesus, mas precisamos cuidar da nossa vida emocional, né? E para tanto nós vamos estar orando então por esses irmãos e outros que certamente nos vêm à memória agora, ou talvez você que está nos assistindo aqui carece também de oração nesse sentido. Feche seus olhos, nós vamos orar colocando então esse primeiro pedido pela saúde emocional dos irmãos que citamos e de cada um de nós também nesse momento. Vamos orar? Deus, nós queremos mais uma vez, ó Deus, falar contigo e nessa hora, Pai, de forma muito especial, queremos orar pela saúde emocional, Pai querido, desses nomes que nós acabamos de mencionar. Esteja abençoando a vida do nosso irmão diácono Wellington, esteja abençoando a vida, ó Deus, do nosso irmão Jorge, seja, ó Deus, juntamente com o irmão Jorge, nossa irmã Quezinha, vai dando ali o sustento, o refrigério, Deus. Também queremos orar, ó Deus, especialmente pelo Felipe nesse momento, Pai querido. Esse jovem que já tem lutado, ó Deus, há algum tempo contra as dificuldades, ó Deus, que envolve a sua vida emocional. Juntamente com ele, abençoe o Gilson, a Daisy, Pai querido. Vai renovando as forças dos teus filhos. Vai cuidando deles, Pai querido. Juntamente com eles, o Guilherme também. Abençoa essa família, Pai querido, com as suas lutas nesse contexto, ó Deus, da vida emocional. Queremos também colocar diante do teu altar, ó Deus, as famílias enlutadas, que perderam pessoas queridas próximos, amigos. Abençoa o Jansen, a sua família, juntamente com ele a Larissa, sua namorada. Seja também, ó Deus, com a Fernanda, o pastor Júbi, e toda a igreja, ó Deus, Batista ali em Nova Pavuna, pela perda da Silvia, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, e consolando e restaurando cada mente, cada coração. Abençoe, ó Deus, as nossas vidas emocionais, Pai querido. De cada um dos queridos que estão aqui diante de nós, ó Deus, cada um com as suas lutas, porque faz parte, ó Deus, da nossa caminhada, Deus, da nossa rotina, às vezes, lutar, ó Deus, contra as questões emocionais, ainda mais num tempo tão difícil como esse, Pai querido. Ansiedade, depressão, desânimo, tristeza, mágoa, ira, solidão, medo, tantos sentimentos que às vezes brotam, ó Deus, dentro de nós,
principalmente num tempo tão difícil como esse. Mas eu quero colocar, ó Deus, cada vida que está nesse momento diante, ó Deus, desse momento de culto, ó Pai, diante do Teu altar, para que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, falar, ó Deus, a cada coração e dar, ó Deus, o renovo emocional necessário, ó Deus, para na vida de cada um dos meus irmãos, não só os citados aqui, mas todos aqueles que tiverem acesso, ó Deus, a esse vídeo nesse momento e também, ó Deus, as futuras gravações. Abençoe, ó Pai, a vida de cada um dos Teus queridos filhos. Essa oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar, irmãos, adorando ao Senhor com uma canção cujo título é Espírito Santo, não é isso? Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele esteja, de fato, vindo na nossa direção e nos ajudando, né, a fortalecer a nossa vida e a nossa trajetória. Vamos adorar ao Senhor. Quero te convidar a fazer, da onde você estiver nesse momento, um altar de adoração ao nosso Deus. Vamos adorar ao Pai.
Aleluia, né? Nos resta clamar a Deus, ao Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus lá em Romanos 8, 26, abre a sua Bíblia. Romanos 8, 26, né? É sempre bom a gente até confirmar aquilo que nós estamos cantando, né? Diante da presença de Deus. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então o Espírito Santo, além de ser nosso consolador, o nosso amigo, é o nosso tradutor também, não é isso? É aquele que nos ajuda diante de Deus a traduzir até mesmo as nossas orações, aquilo que talvez nós não saibamos nem como pedir ou expressar diante de Deus, mas o Espírito Santo então leva, né, essa nossa petição, faz uma tradução e apresenta isso diante de Deus, né? É algo realmente fantástico e muito especial. Nós vamos orar agora, o segundo bloco que eu falei, né? Saúde física, não é isso? Vamos orar pela Rita e pastor Edmilson. Queria que os irmãos também continuassem orando pela Paula, não é isso? Pela Paula e pelo Gabriel. A Paula e o Gabriel são cunhados e sobrinhos da nossa irmã Ana Diniz, não é isso? A Paula estava cometida pelo Covid-19, não é isso? Acabou tendo o Gabriel nessas condições, né? E a Paula o Gabriel já está muito bem, graças a Deus. A Paula está se recuperando e cremos que, em nome de Jesus, em breve ela sairá dessa, não é isso? Vamos continuar orando. Também queria que os irmãos continuassem orando pela Joyce, pelo Benjamin e pelo Elias, não é isso? Para que Deus continue abençoando, né? O Benjamin, filho do casal Elias e Joyce, acabou nascendo também de uma forma prematura. Continuamos orando aí por eles, né? E aqueles pedidos que temos feito aqui, né, semanalmente, nosso irmão Elias, irmã Noêmia, irmão Fernando, Ezequias. Queria que os irmãos também, irmão Beto, não é isso? A visão do irmão Beto. Também queria que os irmãos estivessem incluindo aí a nossa irmã das dores, não é isso? Que passou muito mal no domingo e precisou ir ao médico. Ela não estava muito bem de saúde, um pouco desorientada. Vamos orar por ela. E também pela nossa irmã Conceição, não é isso? Que tem clamado aqui a Deus também pela sua saúde, por exames e por processos cirúrgicos que ela precisará passar, não é isso? Então vamos orar agora aqui nesse bloco por saúde física, né? Desses irmãos e outros irmãos que às vezes nós nem sabemos ou não lembramos, né? Eu costumo tentar anotar tudo aqui ao longo de cada semana e atualizando até pelas mensagens que eu recebo ou pelo grupo, né? Mas são tantas questões, tantos nomes que às vezes pode escapar alguém, né? Então, se você pediu oração pela sua saúde física e por alguma razão não está aqui, não brigue comigo, tá bom? Transmita, me passe depois aí no privado, que a gente está também orando e também colocando aqui nos nossos cultos de oração. Quero aproveitar e incluir aqui um pedido de oração que chegou, né? Da Carla. Carla, muito bom saber que você está conosco aqui no nosso culto, não é isso? Também pedindo a Deus por porta de emprego, né? Vamos orar por isso também nesse momento. Então, feche seus olhos, vamos orar e clamar ao Senhor pela saúde física desses irmãos, pelo pedido especial da Carla aqui, né? Por uma porta de emprego, certamente outros pedidos que se colocam diante de nós. Vamos colocá-los então diante do altar do Senhor nessa hora. Deus, nós queremos nesse momento colocar diante de Ti, ó Pai, a vida de cada um desses irmãos que nós acabamos de mencionar aqui, Pai querido. Cada um desses queridos que temos clamado aqui, ó Deus, semanalmente, pela saúde física, ó Deus, de cada um desses irmãos, Pai querido. Esteja abençoando, ó Deus, cada nome mencionado. Abençoando, ó Deus, cada momento de desafio que os Teus filhos têm passado, Pai querido. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão internados. Abençoe aqueles que estão em tratamento, ó Deus, às vezes em relação a doenças que aos nossos olhos são incuráveis. Mas nós cremos num Deus que cura de todas as coisas e que está no controle também de todas as coisas. Então abençoe cada um desses irmãos, cada nome mencionado, Pai querido, cada querido nosso que temos clamado diariamente, semanalmente, para que a sua vontade se cumpra na vida de cada um desses nossos irmãos. Então restaura, Pai. Restaura a saúde física, ó Deus, dos nossos queridos irmãos nessa hora, Pai querido. Esteja com eles. Vai visitando aqueles que estão, ó Deus, hospitalizados. Vai, ó Deus, cuidando, ó Deus, dos bebês, das mães dos bebês, daqueles que estão em tratamento contra o câncer, daqueles, ó Deus, que precisam fazer exames complementares.
daqueles que estão se preparando para realizar cirurgias. Deus, abençoe a vida de cada um dos meus queridos irmãos aqui mencionados, Pai querido. Também queremos colocar diante de Ti pedido especial a Deus da Carla, Pai querido, relacionado à porta de emprego. Eu creio que é uma realidade que não só ela clama a Ti nessa hora, mas muitos outros também que estão diante do Teu altar, talvez nessa hora, pessoas próximas de nós diante dessa crise. Que o Senhor esteja abençoando, a Deus, abrindo portas de emprego, porque o Senhor é aquele Deus que cuida de nós, cuida nos mínimos detalhes, e nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor não nos desampara, Pai. Então, cuida daqueles que talvez estão hoje preocupados, ansiosos em relação ao dia de amanhã, em relação, ó Deus, ao novo emprego, mas nós clamamos a Ti nessa hora, Pai, que o Senhor possa estar abrindo portas, possa estar dando oportunidade, cuidando, ó Deus, do Seu povo. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar contigo mais uma vez nesse culto. É a oração que nós fazemos a Ti, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amados meus, quero ainda te convidar a adorar ao Senhor com mais uma canção, cujo título é Deus do Impossível. Porque o Deus do Impossível, Ele não desiste de nós, não é isso? O Deus do Impossível, Ele não desiste da nossa... de cada um de nós, mesmo que estejamos passando por momentos de desafios, temos que continuar acreditando que o Deus do impossível não desiste da nossa vida, da nossa luta, da nossa batalha. Então, esses nomes que nós acabamos de falar aqui, pessoas queridas nossas que estão passando por tempo de desafio, que eles possam continuar acreditando no Deus do impossível e cada um de nós também. Vamos orar nesse momento, vamos adorar então nesse momento com essa canção, mais uma canção essa noite, Deus do Impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim.
tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Aleluia. Deus do impossível, Ele nunca desiste de nós, né? E nem de lutar por nós. Salmos 89, abra lá sua Bíblia, né? Salmos 89, de 30 a 33. Salmos 89, de 30 a 33, diz assim a palavra do nosso Deus: se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer os meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoite. Mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Né? Deus é aquele que está sempre pronto a estender, né, o seu amor a cada um de nós, por mais que às vezes nós não sejamos nem tanto merecedores. Mas Ele é aquele que estende a sua mão para nós. Deus é aquele que nunca desiste da sua própria fidelidade. Por isso que nós acabamos de cantar, que Ele é o Deus do impossível, né? Que não desiste de nós, que está sempre presente, principalmente nos momentos de desafio. E eu quero, nesse momento, ter mais um momento de oração. Vamos orar agora, irmãos, por dois pedidos, né? Tem a Vânia, vizinha lá da nossa igreja, não é isso? Irmã Vânia, vizinha da nossa igreja, que mora próximo à nossa igreja aqui, vai estar operando amanhã. E eu queria, irmãos, fazer um pedido agora muito especial. Eu queria que você estivesse anotando um nome aí na sua agenda, no seu caderno, aí em qualquer lugar, né? Eu queria que você estivesse orando, guardando esse nome, Gisele, né? Gisele, ela é sobrinha da nossa irmã Ana Rita, né? Sobrinha da nossa irmã Ana Rita. Eu queria que você estivesse guardando esse nome, tá? E orando em todos os seus momentos de oração pela vida da Gisele, né? A Gisele precisa de saúde espiritual, né? A Gisele precisa de libertação. A Gisele precisa de um encontro real e verdadeiro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela está enfrentando uma batalha espiritual muito grande. E nós entendemos que só Deus, só o Espírito Santo, só a pessoa de Jesus é que tem condições de reverter, né, o quadro e reescrever a história da Gisele. Então lembre-se da Gisele, ela é sobrinha da nossa irmã Ana Rita. Eu queria nesse momento fazer uma oração específica por ela, tá bom? E queria que você, onde você estivesse, nesse momento, pudesse fechar os seus olhos e elevar o teu pensamento, né? Especialmente pela Gisele nesse momento, né? Para que juntos possamos aqui no nome de Jesus, através do poder, né, investido a cada um de nós como servos do Deus Altíssimo, pudéssemos orar de maneira específica nessa hora pela Gisele. Então feche seus olhos aí e se concentre nessa jovem de 31 anos, né, mas que está passando por uma batalha espiritual, né, está nas garras do inimigo, mas nós cremos que no nome de Jesus, né, no nome que é sobre todo nome, ela poderá vencer essa batalha. A nossa irmã Ana Rita poderá ver sua sobrinha liberta, não é isso? No nome de Jesus. Então, eu queria orar especificamente por isso, né? Temos alguns outros pedidos, mas nesse momento eu queria orar especificamente por isso e te convidar também a orar por isso, onde você estiver agora, fechar os seus olhos e clamarmos juntos ao Pai pela vida da Gisele. Vamos orar? Senhor, nós queremos nesse momento, ó Deus, colocar essa vida diante do Teu altar, Pai querido. Sabemos, ó Deus, que o Senhor a conhece a Gisele de uma forma mais profunda do que qualquer um de nós, Pai querido. O Senhor sabe aquilo que ela está enfrentando, o Senhor sabe as batalhas que ela está enfrentando, o Senhor sabe a ação do inimigo que está ali, ó Deus, tentando fazer com que aquela jovem perca as suas forças, perca os seus sonhos, perca a sua própria vida, Pai querido. Mas nós queremos nesse momento, enquanto povo Teu, enquanto igreja Tua, Pai querido, clamar a Ti, ó Deus, de forma específica, pelo nome da Gisele, Pai querido.
esse nome, ó Deus, que certamente o Senhor conhece. Mas que ela possa, ó Deus, nesse momento, sentir o Teu Santo Espírito, ó Deus, falando ao teu coração. Que o Teu Santo Espírito possa estar nesse momento visitando aquela vida, Pai querido. Que o Teu Santo Espírito possa nessa hora estar fazendo uma obra na vida da Gisele, Pai querido. Que o Teu Santo Espírito possa estar libertando, ó Deus, aquela jovem de tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Para que, ó Deus, no Teu nome, no nome de Jesus, ela possa ter uma vida, ó Deus, restaurada, resgatada, reconstruída, ó Deus, na Tua presença, Pai. Deus, nós não conhecemos a Gisele nem pessoalmente, nem o seu íntimo, mas nós estamos clamando a um Deus que a conhece, ó Deus, perfeitamente, porque a Tua palavra nos fala que quando nós estávamos ainda no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Quando estávamos ali como uma substância ainda em formação, o Senhor já nos conhecia. Então o Senhor a conhece perfeitamente. Vá, ó Deus, de encontro à vida da Gisele nesse momento. Envia, ó Deus, os Teus anjos àquele lugar. Envia, ó Deus, o Teu Santo Espírito, ó Deus, nesse momento, ó Deus, sobre a vida da Gisele, Pai querido. E que nós possamos, ó Deus, ainda hoje, ouvir, ó Deus, e saber de relatos, ó Deus, da manifestação do Teu poder, da Tua glória, da Tua presença, ó Deus, naquela vida, Pai querido. Esteja agindo ali na vida da irmã Ana Rita, juntamente com ela o Mauro, vai sustentando aquela família, dando forças, dando, ó Deus, tudo aquilo que é necessário para vencer, ó Deus, mais essa batalha. Nós clamamos a Ti, ó Deus, e Te pedimos, ó Deus, que no poder que há no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, que seja um tempo de restauração, ó Deus, sobre essa vida. Nós clamamos a Ti, ó Deus, então, com perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, que o Senhor não olhe para aquilo que não provém de Ti também em nós, mas que o Senhor, ó Deus, olhe para aquilo que o Senhor mesmo é, por aquilo que o Senhor mesmo pode fazer, pela Tua graça e a Tua ação poderosa. Que o Senhor esteja nesse momento, ó Deus, indo, ó Deus, ao encontro daquela vida, libertando-a das garras do inimigo, Deus. É a oração que nós fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, continue orando pela vida da Gisele, continue clamando a Deus por essa vida, certamente muito preciosa para Deus, mas que tem passado por muitas lutas, principalmente relacionadas à sua vida espiritual, tá? Lembre-se de orar por ela. Antes da gente trazer a mensagem, a palavra dessa noite, eu queria lembrar aos irmãos rapidamente aqui sobre algumas ações, algumas atividades dessa semana. Convidar todas as mulheres, né, para amanhã, o nosso encontro virtual de mulheres, amanhã a partir das 19 horas. Né? Então você está convidada a estar conosco. Você é membro da nossa igreja, você mulher, membro da nossa igreja, convide amigas, convide pessoas para estar amanhã, né, através do aplicativo, né, Google Maps, participando dessa noite. Tenho certeza que será uma noite muito especial em mais um encontro virtual com as mulheres, tá bom? Também quero lembrar das nossas atividades do próximo domingo, né? Pela manhã teremos mais um culto missionário, estamos em campanha de missões nacionais, então venha estar conosco celebrando ou presencialmente ou online, para aqueles que ainda não podem ou não se sentem seguros, não é isso? Domingo a partir das 9 horas, né? Nós tivemos algumas dificuldades domingo agora com relação à imagem, mas irmãos, temos que entender que estamos fazendo obras, né, para melhor atender a igreja em pouco tempo. Creemos que daqui a umas 2 ou 3 semanas toda essa situação vai estar um pouco melhor. Mas te pedimos o seguinte, vem estar conosco, mesmo com a imagem ruim, mesmo com o som ruim, né, se tiver por acaso dessa forma, né, faremos o máximo para não estar, mas vem estar conosco adorando a Deus. Próximo domingo às 9 horas da manhã, nosso culto de celebração, né, por missões nacionais. E também à noite estaremos às 19 horas em mais um culto relacionado à nossa série desse mês de setembro, do Setembro Amarelo. Quero te convidar para juntos então pensarmos em mais uma palavra, né, nessa noite dessa série do Setembro Amarelo. Nós estamos falando sobre o tema Arrumando a Bagunça da Minha Vida, né? É a série de mensagens aí desse mês de setembro, que estamos fazendo às quartas-feiras à noite e aos domingos à noite, né? Então, toda quarta à noite, todo domingo à noite desse mês de setembro, nós estaremos nessa série específica
do mês de setembro amarelo, não é isso? Arrumando a bagunça da minha vida, né? E o texto base da nossa série está lá em Colossenses 2:5, a parte B, que diz assim: me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Ou seja, Deus deseja que a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, esteja em ordem e que esteja firme na presença do Senhor. Na semana passada, na abertura da série, falamos sobre o tema Arrumando a bagunça gerada pelo medo. E hoje eu quero te convidar a, nesse momento, abrir sua Bíblia aí, Efésios capítulo 4. Abra aí, por favor. Efésios capítulo 4, versos 26 e 27. Efésios capítulo 4, versos 26 e 27. Abra sua Bíblia aí nesse texto. Efésios 4, 26 e 27. Amém? Diz assim a palavra de Deus: quando estiverem irados, não pequem alimentando o seu próprio rancor. Não deixe que o sol se ponha antes de resolver as suas diferenças. Não deem oportunidade para o diabo. O tema de hoje, né, da nossa série Arrumando a Bagunça da Minha Vida é Arrumando a Bagunça Gerada pela Ira. Arrumando a bagunça gerada pela ira. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela oportunidade de podermos mais uma vez estarmos na Tua presença e nesse momento diante da Tua palavra. Ela mesma que é poderosa, viva e eficaz. Te peço, ó Pai, que ela possa falar, ó Deus, a cada coração, Pai querido. Especialmente aqueles que talvez vivam na sua trajetória dificuldade em controlar o seu temperamento, dificuldade de lidar com o rancor e com a ira. Que o Senhor fale a cada coração, a cada um de nós nessa noite e derrame e uma direção e orientação relacionado a esse tema. Muito obrigado por tudo e a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Nós começamos falando na semana passada, irmãos, que esse tema nasce, né, da necessidade de pensarmos exatamente nessa questão que envolve a arrumação de algumas questões que envolvem a nossa vida, né? Eu até dei ilustração na semana passada a respeito de uma casa, por exemplo, né? Uma casa desarrumada. O que é desarrumada, né? Ela vai ficando cada vez mais desarrumada se você não tomar aí a decisão em determinado dia de parar e arrumar as coisas. E com o tempo, né, a casa desarrumada vai ficando cada vez mais desarrumada e cada vez mais o desafio vai aumentando e você vai tendo cada vez mais dificuldade, talvez, de arrumar aquilo que vai tomando uma proporção muito grande e, principalmente, talvez algo que está desarrumado dentro do contexto da nossa casa, que é um exemplo que nós estamos usando aqui, para nós que já estamos ali morando naquele ambiente, se torna algo totalmente natural. Mas quando chega alguém de fora e observa, né, observa que talvez a coisa não está tão natural assim, né, naquele ambiente. Por isso que nós estamos tratando desses temas que envolvem a nossa vida emocional, temas que envolvem questões que envolvem a nossa vida emocional, justamente porque podem haver dentro de nós questões como essas, como o medo, como a ira, como a dificuldade de perdoar, que falaremos, como a falta de limite, que falaremos, né? Como a tristeza, que falaremos, como a solidão, que falaremos, que pode estar gerando, né? Causando na sua vida uma bagunça emocional, uma bagunça que de emocional pode se tornar física, uma bagunça emocional, física, que pode se tornar também espiritual. E hoje estamos falando da ira, né? Isso, a ira provoca realmente uma grande bagunça dentro de nós. O que é a ira, né? O dicionário da língua portuguesa define ira como as seguintes expressões. Ira é a mesma coisa que raiva, é um sentimento intenso e permanente de ódio. Ira é mágoa, é rancor, né, que normalmente é contra uma ou algumas pessoas. Ira é algo gerado por causa de alguma ofensa. Ira geralmente é o pano de fundo para situações mais agressivas, né? Geralmente quem está irado, o final, né, do sentimento da ira, geralmente é agressão, seja verbal, seja física. A ira é a manifestação desse sentimento
ou aquilo que é causado por ela. A ira é uma indignação agressiva, violenta. A ira é o desejo de vingança, né? Ou o sentimento impulsionado pelo desejo de se vingar. Não é isso? Então, eu não sei se você conhece alguma pessoa irada, né? Eu não sei se você já passou por essa situação ou se você passa por essa situação constantemente. Eu não sei, né? Se você fizesse hoje um teste de irritabilidade, porque existe teste de irritabilidade, né? Qual seria o resultado, né? O Tim LaHaye, no livro A Ira, né, Uma Opção, ele fala que nós, enquanto seres humanos, precisamos avaliar a cada dia o nosso QI, né? Que no caso não é o coeficiente de inteligência, né? Mas é o coeficiente de irritabilidade. Ele fala assim: o coeficiente de irritabilidade se refere à quantia de ira e incômodo que a pessoa tende a absorver e a guardar em sua vida diária. Se você possui um coeficiente de irritabilidade particularmente elevado, leva uma grande desvantagem, porque reage excessivamente às frustrações e desapontamentos, criando ressentimentos que podem empanar, né, sua disposição e tornar a sua vida numa luta sem alegria. Então a ira, a irritabilidade, o rancor é algo que de fato causa um prejuízo, uma bagunça muito grande, né, dentro de nós. Não é isso? Por isso temos que estar atento, né, a esse coeficiente, esse QI, esse coeficiente de irritabilidade, para avaliar, né, se talvez situações pequenas que no passado não nos irritavam tanto, hoje já causam de repente uma bomba dentro de nós, né? Ou seja, situações que precisamos observar, porque de fato a ira, repito, provoca uma grande bagunça, né, na nossa vida. O que a Bíblia fala sobre a ira, né? A Bíblia fala sobre dois tipos de ira. Primeiro, uma ira construtiva. Existe ira boa, ira construtiva? Existe, né? Lá em João 2,15, João 2,15 diz assim, Jesus, né? Então ele, Jesus, fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas, né? Esse texto aqui mostra Jesus numa postura um pouco diferente, né, daquilo que nós estamos acostumados a ver a pessoa de Jesus, um pacificador, né, alguém amoroso, mas aqui percebemos que Jesus age realmente ali revoltado com aquilo que estava acontecendo, não é isso? Porque quando Jesus entra no templo para orar, ele percebe então uma exploração do templo, né? Ele percebe então uma exploração dos cambistas ali naquele lugar, né? E outra coisa, havia um esquema montado, né, dos religiosos rejeitarem as ofertas do povo, restando como única opção, né, a possibilidade de adquirir um animal para sacrifício no templo, comprado por um preço superfaturado pelos cambistas. Olha só como é que eram as coisas já naquele tempo, né? Ou seja, o templo era um lugar de adoração e um lugar de sacrifício também. Então você chegava no templo com um animal que você trouxe de casa para o sacrifício, e aquele animal geralmente era rejeitado pelos religiosos do templo. E qual era a sua única opção? Voltar para os cambistas que estavam ali na porta do templo, né, e comprar um outro animal. Um outro animal que, em tese, né, seria aceito pelos religiosos para poder fazer o seu sacrifício no templo. E geralmente esses animais eram animais cujo preço, né, era super faturado. Ou seja, naquela época o negócio já era complicado, irmãos, né? A gente percebe que naquela época os esquemas, né, já aconteciam já naquele momento. Então Jesus, quando chega ali e vê não só aquele monte de cambista, mas o esquema, né, que estava ali acontecendo relacionado ao sistema de sacrifício do templo, Jesus então se ira diante daquele esquema. Jesus então se revolta diante daquele esquema, não é isso? E ele então faz esse alvoroço que nós acabamos de ler. Então, a ira construtiva é aquela ira onde em situações de revolta, né, nós podemos até expressar, porque de fato é uma situação que nos causa indignação, né? E irmãos, até isso parece que nós estamos perdendo, né? Estava vendo uma reportagem semana passada, não sei quem viu, né, de um homem que estava tentando atacar uma mulher sexualmente falando, né, num trem, numa estação de trem, não sei se foi no Rio ou São Paulo, e as pessoas simplesmente olhando e filmando, inclusive, né?
e ninguém ali com aquela revolta, no sentido construtivo aqui, daquilo que, até pegando o exemplo de Jesus, para se manifestar diante daquela situação. Às vezes nós estamos vivendo um tempo tão mal, né, que a nossa revolta, vamos dizer assim, né, diante de situações tão absurdas, né, acaba também se tornando algo natural. Então nós vemos que existe a ira construtiva no sentido de você se revoltar com uma situação e não simplesmente aceitar ou se acomodar. Mas existe, né, a ira destrutiva. A ira destrutiva é aquela que nos leva a fazer coisas que nós não deveríamos fazer, né? O texto mesmo que nós lemos lá de Efésios 4 fala no início o quê? Quando estiverem irados, não pequem, né? Paulo está alertando ali os seus ouvintes sobre o perigo da ira destrutiva. Porque a ira destrutiva pode nos levar a um acúmulo de sentimentos que pode, no final das contas, nos levar a pecar, né? Nos levar a cometer atos que nós não gostaríamos de cometer. Me lembro, quando estava preparando aqui o estudo, me lembrei de um filme muito antigo, né? Não sei quem vai lembrar desse filme de 1993, talvez, não sei se temos algum jovem aqui assistindo, mas talvez nem fossem nascidos, né? Mas esse filme de 1993, estrelado pelo Michael Douglas, o título desse filme era Um Dia de Fúria. Alguém lembra aí? Se você lembra, faz um sinalzinho aí no Facebook, né? Eu não sei se você lembra desse filme, mas qual é a história desse filme, né? Esse filme conta a história de um policial que ele estava se aposentando, né? E no último dia do seu trabalho, ele precisa lidar com um homem chamado William Foster. Que homem era esse? É um homem de meia idade, um homem estressado, que tinha acabado de ficar desempregado, que estava num processo de divórcio, e estava parado então num trânsito, né, caótico ali daquelas grandes rodovias de Los Angeles. E de repente aquele homem, ele começa a tomar uma série de atitudes violentas, né? Por isso o nome Um Dia de Enlouquecido, porque o carro, né, diante daquele trânsito pesado, daquele engarrafamento, né, de tudo aquilo parado, ele sai dali enfurecido quando o carro dele quebra diante daquele cenário, né, e ele então começa a praticar uma série de atitudes violentas, né, de matar pessoas. Um dia de fúria, né? O homem, vou dizer assim, ele simplesmente surtou, né, diante daquela situação. A ira destrutiva, ela pode nos fazer perder o controle, né? Principalmente em 3 áreas da nossa vida, que o filme até mostra um pouco disso, né? Nós perdemos o controle, por exemplo, naquilo que dizemos, não é isso? Quando você está irado, dificilmente, né, você terá o controle das suas palavras. Geralmente poderão sair da sua boca, né, palavras ofensivas, né, linguajar torpe, acusações, ameaças contra pessoas que te irritou, né? Então esse é um primeiro desafio aí, não é isso? A ira destrutiva pode nos levar a perder o controle, por exemplo, da nossa fala, daquilo que dizemos. A ira destrutiva pode também nos levar a perder o controle daquilo que fazemos. Foi o que aconteceu lá com o Michael Douglas nesse filme, não é isso? Ou seja, o que você faz quando você está irado, né? Geralmente, quem está irado busca a vingança, busca tentar pagar com a mesma moeda, tenta partir para a briga, ou põe o dedo na ferida, ou expõe os podres, né, numa linguagem aqui mais popular, ou até mesmo as fraquezas de quem irritou, né? Então, perdemos o controle também daquilo que fazemos. Além de perder o controle daquilo que dissemos, perdemos o controle também daquilo que fazemos. E a ira destrutiva também nos leva a perder o controle daquilo que sentimos, né? O que você sente quando você está irado, né? Você às vezes se sente no direito de julgar a todos, né? Até mesmo os atos de Deus. Me lembro da história de Davi, que uma vez tomou essa decisão. Essa história está lá em 2 Samuel 6, de 2 a 8, não vou ler agora, mas Davi tomou a decisão de se indignar-se contra uma decisão do próprio Deus, porque ele estava ali irado e ele não teve mais controle dos seus sentimentos, né? Bem fez Jó, né? Que mesmo sofrendo, o texto fala lá em Jó 1:22 o quê? Que ele não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Então a ira destrutiva, ela pode afetar 3 áreas da nossa vida. Ela pode tirar, né, do nosso controle aquilo que dizemos, ela pode tirar do nosso controle aquilo que fazemos
ela pode tirar do nosso controle aquilo que sentimos. Por isso que precisamos tomar cuidado com a ira destrutiva, né? Não deixar que ela aumente, não deixar que ela seja alimentada, né, a cada dia, não deixar que ela cresça, né, na nossa trajetória. E o que nós devemos fazer então quando a ira chegar? O que nós devemos fazer? Porque somos seres humanos e certamente podemos passar ou estamos passando por situações relacionadas à ira, né, e à bagunça que ela pode causar na nossa vida. Se ela está presente em sua vida ou quando ela chegar, como é que nós devemos lidar então com a questão da ira? Vamos voltar ao texto lá de Efésios 4, 26 e 27. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Efésios 4, 26 e 27, porque aqui tem o segredo de quando nós nos depararmos com a ira, aquilo que nós podemos fazer. Primeira coisa que nós devemos fazer em relação à ira está na primeira parte desse texto, quando diz assim: quando estiverem irados, não pequem alimentando o seu próprio rancor. Então a primeira coisa que nós devemos fazer em relação à ira, sabe o que é, irmão? Estejam atentos a este sentimento. Estejam atentos a esse sentimento, não é isso? O texto deixa muito claro, né, que a orientação é para não nos deixarmos que um breve momento de ira se transforme, né, numa animosidade permanente. Paulo fala exatamente isso. Quando estiverem irados, não pequem alimentando o seu próprio rancor. Ou seja, precisamos estar atentos a esse sentimento, né? Porque além da ira poder nos levar a pecar, como ele fala, a ira pode ser algo que se transforma, né, em algo permanente em nossa vida. Então precisamos estar o quê? Atentos a esse sentimento. Ou seja, quando algo que você não compreende, né, te causar algum tipo de aborrecimento, te causar algum tipo de mágoa ou rancor, né, precisamos então tentar manter a calma, entender e não deixar ser dominado, né, por esse sentimento. Uma das recomendações bíblicas mais importantes nesse sentido, né, para evitar os julgamentos ou até mesmo as atitudes relacionadas à ira, está lá em Tiago, capítulo 1, de 19 e 20, quando fala assim, ó: meus irmãos amados, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, né? Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é só a ira que vai resolver o problema, não é isso? Não é só a ira que vai promover a justiça em alguns momentos. O texto está falando, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, o texto nos fala aqui de algumas recomendações, não é isso? Todo homem seja pronto para ouvir. Ou seja, é até aquilo que nós falamos às vezes ludicamente com as crianças, né? É por isso que nós temos 2 orelhinhas, né, e uma boquinha. Ou seja, isso é um exercício importante. Precisamos colocar em prática. Aprender a ouvir, né? Estar pronto para ouvir. E às vezes estar pronto para ouvir engloba também saber ouvir, né? Porque às vezes nós até estamos escutando, mas não estamos ouvindo, né? Então é importante ter atenção com relação a esse ponto. Antes da ira chegar, ou se a ira bater na porta, não é isso? Precisamos estar atentos àquilo que nós estamos ouvindo, não é isso? Outra coisa, todo homem seja tardio para falar. Então, antes de falar, antes de tomar uma atitude, né, é necessário o quê? Refletir antes, né? Compreender antes, entender antes de tomar uma atitude. Porque, às vezes, numa atitude precipitada, não é isso? A gente aprende isso no seminário, né? Tinha um professor de psicologia que dizia o seguinte: olha, pastor nunca deve tomar decisão de cabeça quente, né? Isso vale para qualquer área da vida, vale para qualquer um de nós, né? Tomar decisão com a cabeça quente pode ser algo fatal, porque você pode falar o que você não queria falar, no caso aqui a fala, que é o tema central, né? Você pode ofender, né, uma pessoa, você pode tomar uma atitude que você, né, não deveria tomar, né, e pode trazer consequências mais para frente. Então, todo homem seja tardio para falar, todo homem seja tardio para irar. Ou seja, precisamos aprender, né, a colocar em prática aquilo que o sábio diz lá em Eclesiastes 7:9. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos, né? Ou seja,
a irritação, a impaciência são sentimentos que não combinam com aqueles que nasceram de novo, né, em Cristo Jesus. Precisamos buscar, colocar em prática, né, a nossa sensibilidade e tentar, então, controlar a ira. Primeira coisa, então, é exatamente isso. Procure controlar a sua raiva, para não correr o risco de machucar alguém, a si próprio e, principalmente, desagradar a Deus. A primeira dica, então, que Paulo deixa para a gente é, quando a ira chegar, esteja atento a este sentimento. Segunda coisa, continue lá em Efésios 4, 26 e 27, né? Está aí na parte B do versículo 26. Não deixe que o sol se ponha antes de resolverem as suas diferenças. Irmãos, outra coisa importante relacionada à ira, né, nas nossas relações é: não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje. Essa dica aqui é uma dica que a gente sempre dá para casais, por exemplo, né? Sempre que a gente vai falar sobre comunicação no casamento, uma coisa importante que a gente sempre coloca é o seguinte: nunca vá dormir com problemas. Nunca vá dormir irritado, né? Nunca deixe que o sol se ponha sobre a sua ira ou sentimentos negativos, porque isso pode, né, gerar depois desdobramentos. Ou seja, quem cultiva hoje sentimentos negativos em seu coração, em lugar de esclarecer os fatos, pode colher amanhã, sabe o quê? Inimizades, né? Então, é muito importante não deixar para resolver hoje, não deixar para amanhã o que você pode resolver hoje, porque a ira acumulada também pode gerar um problema grave na nossa vida, uma bagunça, né, na nossa vida. Me lembro daquela história que os irmãos também conhecem, de Saul e Davi, não é isso? Saul era o rei de Israel, mas cometeu coisas que não agradou o coração de Deus, então Deus, mesmo Saul ainda empossado como rei, unge Davi como rei, Samuel unge Davi como rei, e eles convivem ali durante um tempo, né? Davi servindo a Saul. E Davi, aquele servo, né, amado por Deus e amado pelas pessoas, era popular, né, as pessoas cantavam até, né? Saul matou 100, não me lembro exatamente se é 100 ou se é 1000, mas acho que Saul matou 1000, Davi matou 10.000, era a musiquinha daquela época, né? Então Saul começou a ficar o que? Irritado, porque via em Davi uma ameaça, né? Via em Davi alguém que ofuscava a sua fama e até mesmo a sua posição enquanto rei de Israel, não é isso? E nós percebemos que, à medida que Saul foi guardando dentro de si aquele sentimento foi ficando cada vez mais forte, não é isso? A ponto de eles nunca pararem para acertar, porque Saul poderia de repente chamar Davi para acertar alguma coisa, mas a sua irritação com Davi era tanta que, mesmo depois de Davi ter casado com a sua filha, Mical, Saul tentou matar, né, Davi. Por quê? Porque a sua ira, a sua raiva foi se acumulando, né? Então o sogro tentou matar o próprio genro, porque aquele rancor foi se acumulando dia após dia, sol após sol, e aquilo então trouxe consequências muito negativas para a vida de Saul e na relação dele com Davi, naquele contexto. Então, não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje, né? Se for alguma coisa no contexto da sua família, se for alguma coisa relacionada a uma pessoa próxima de você, procure resolver. Porque a ira acumulada vai gerando mais ira. A ira acumulada vai gerando mais ressentimento, mais mágoa, mais dor, né? E certamente por isso que Paulo fala: não deixe que o sol se ponha antes de vocês resolverem as suas diferenças. Porque à medida que o tempo vai passando e as situações vão se acumulando, né? O sentimento então negativo de ira, ele vai só piorando e trazendo cada vez mais ressentimento e mais dor, não só nas relações, mas no coração daquele que está guardando aquele sentimento negativo, gerando então essa grande bagunça. Mas em terceiro lugar, ainda lá em Efésios 4, 27, Paulo fala mais uma coisa importante a respeito da ira, né? Lá no verso 27. Não deem oportunidade para o diabo. Ou seja, a ira, né, também pode ser
pode ser uma arma, né? ou uma brecha usada pelo inimigo. Ou seja, tomem cuidado com a ação do inimigo relacionada à ira. Paulo ele termina, né, essa observação à igreja ali, nesse verso 27, fazendo um alerta muito necessário: não dei lugar ao diabo. Quer dizer, naturalmente Paulo não estava insinuando que um crente irado ele possa ser possuído pelo diabo. Mas ele está mostrando que um crente irado, ele pode ser enfraquecido e até mesmo influenciado pelo príncipe desse mundo. Porque a partir do momento que abre-se uma brecha, né, através de um coração, né, irado, rancoroso, pode haver ali então uma influência, né, do mal para trazer, né, o enfraquecimento ou dificuldade na vida daquela pessoa. Na verdade, o inimigo ele usa 3, né, estratégias para tentar enfraquecer a nossa fé nesse sentido. Primeiro, ele usa a estratégia da tentação, né? Ou seja, no momento da ira, ele atiça ainda mais os ânimos, né? Ou numa linguagem popular, bota mais lenha na fogueira, bota mais gasolina ali na fogueira, não é isso? Ele instiga lembranças negativas, verdadeiras ou imaginárias, que justifiquem até mesmo aquela atitude. Ele não tem poder para criar o pecado em nós, mas tem poder de tentar introduzir em nós pensamentos pecaminosos, ações pecaminosas que nos façam enfraquecer. Então, ele usa a estratégia da tentação, né? Ele usa a estratégia de realmente tentar, aproveitando aquele momento ali de ira, né? Um momento de fraqueza. Ele usa a estratégia do engano, né? Tentando desviar os nossos olhos e ouvidos da verdade e apontando para aquilo que nós desejamos ver ou ouvir, né? A pessoa irada, às vezes, ela perde o controle da sua visão e da sua audição, como eu falei. Às vezes ela está até escutando, mas ela não está ouvindo, ela não está compreendendo. E, portanto, com aquele sentimento negativo, aquilo faz com que a pessoa tome as suas ações, ou diga palavras, ou coloque-se numa postura por aquilo que, né, ela está contaminada, vamos dizer assim, com aquele sentimento. Então, o inimigo se aproveita e usa a estratégia do engano para cegar e até tapar os ouvidos, para que uma conciliação ou que a paz ela não seja instaurada numa situação de ira. Outra estratégia que ele usa é a estratégia da acusação, não é isso? Tenta nos seduzir e nos enganar a ponto de perdermos o quê? A paciência com alguém. Nos constranger na nossa consciência, de modo que a graça de Jesus, o perdão, a redenção que temos em Cristo Jesus, acabe às vezes ficando em segundo plano, né? E o caminho da reconciliação com Deus e com o próximo fique bloqueado, né? Diante, às vezes, de um coração irado, rancoroso e magoado, né? Então, precisamos tomar cuidado relacionados à ira também com a ação do inimigo, que se aproveita desse sentimento, né? Como uma brecha para tentar desestabilizar não só as nossas relações com as pessoas, mas também com Deus também na nossa trajetória, né? A conclusão, irmãos, é que, como diria William Barclay no livro As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, ele diz que a ira faz parte daquela triste lista, né, de atitudes que pode levar alguém para o inferno, né? Está lá em Gálatas 5, de 19 a 21, que fala o quê? As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A arma para vencer a ira, sabe qual é, né? A arma para vencer a ira é estarmos em sintonia com o Espírito Santo. É por isso que lá em 1 Tessalonicenses 5,17 que Paulo fala: orem continuamente. Precisamos realmente andar sempre com espírito de oração. Precisamos sempre andar com espírito de mansidão. Precisamos desenvolver em nós o fruto do Espírito. Gálatas 5, de 22 a 25, fala o quê? Mas o fruto do Espírito é o quê? É amor, é alegria, é paz, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Quanto a essas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É o fruto do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo que vai nos ajudar, né, a contornar, né, situações que talvez vão se colocar diante de nós, aonde a ira pode aparecer de uma forma descontrolada. Mas nós precisamos, então, desse Espírito do Senhor em nossas vidas para nos ajudar, né, a vencer todas essas coisas que podem afligir, né, as nossas relações interpessoais, as nossas relações com Deus, né, e fazer com que a ira não seja um sentimento presente constantemente em nós e que cause, né, destruição e uma bagunça interior na nossa vida. Provérbio 16:32, concluindo, diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Que possamos, diante da bagunça, né, gerada pela ira, colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor e pedir a Ele que nos ajude a dominar esse sentimento, né? Esse sentimento que pode ser muito destrutivo, como eu já disse, a nós mesmos, nas nossas relações com as pessoas e na nossa relação com Deus, né? Porque a mágoa, o rancor, a ira são coisas que bloqueiam, né, questões dentro de nós, questões do nosso relacionamento com o próximo e questões na nossa relação com Deus, né? Quando diante de situações às vezes que não conseguimos compreender, né, podemos extravasar isso também diante do Senhor. Que fiquemos então com mais este ensino, né? E se há no seu coração alguma bagunça provocada pelo sentimento da ira, por situações que você viveu ou está vivendo, por pessoas que fizeram alguma coisa contra você, que você possa essa noite, né, pedir ao Senhor que possa estar restaurando a tua vida, fortalecendo a tua vida, cuidando dos teus sentimentos nessa área, te ajudando a vencer, né, esse sentimento explosivo em alguns momentos, para que o Espírito Santo de Deus, né, e o fruto do Espírito reine de uma forma muito especial sobre a tua vida e você consiga ter o controle, né, das suas ações na sua caminhada a cada dia. Eu quero orar por você, quero orar por mim, quero orar por nós, concluindo então assim essa palavra nesse momento. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez, vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de podermos falar contigo, estudar a tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, quando o Senhor nos concede a graça de pensarmos, ó Deus, em sentimentos, em coisas que fazem parte da nossa vida. E nessa noite, ó Deus, quando falamos sobre a ira, e aquilo que ela pode provocar em nossas vidas, quero te pedir que no nome de Jesus o Senhor esteja fortalecendo, ó Deus, e falando a cada coração nessa hora, Pai querido. Cuidando daqueles que talvez estejam com esse sentimento em seu coração, de uma forma destrutiva, de uma forma constante. Ajuda os teus filhos, Pai querido, a se libertar de mágoas, de rancores, de raiva, da ira, ó Deus, provocada por N situações às vezes criadas por nós ou não, situações, ó Deus, vividas no passado ou no presente, mas que o Senhor esteja tratando cada mente, cada coração nessa hora, ó Deus, no nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a arrumar a nossa bagunça interior, gerada por esse sentimento. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer esse sentimento tão negativo. E conforme o texto que falamos, que nós não possamos deitar as nossas cabeças hoje no travesseiro, sem buscar, ó Deus, a reconciliação, sem buscar a paz que provém de Ti, Pai querido, para que o inimigo não encontre em nossos corações e mentes brechas para ainda mais, ó Deus, inflamar, ó Deus, situações que já são dolorosas na vida de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a controlar esse sentimento tão potencialmente perigoso e que possamos ser cativos do Senhor em nossas mentes e corações,
sempre colocando as nossas vidas à tua disposição e diante do teu altar. Abençoe nesse momento cada vida, cada coração, cada mente. É a oração que eu faço a ti no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe poderosamente. Espero que essa palavra tenha alcançado a tua mente, o teu coração, né? E que você essa noite se sinta abraçado pelo Espírito Santo de Deus e tratado por Ele também, né? E que possamos juntos continuar nessa caminhada, né? De crescimento, arrumando bagunças interiores na nossa trajetória. Próximo domingo à noite, vamos dar continuidade então a essa série. Falaremos sobre arrumando a bagunça causada pela solidão, né? Talvez você se sinta uma pessoa sozinha e isso gere dentro de você uma bagunça interior. Então vem estar conosco também no próximo domingo à noite para darmos continuidade a essa série de mensagens voltadas aí para o Setembro Amarelo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua noite, Deus abençoe o restante da sua trajetória e que juntos possamos continuar avançando no nome de Jesus, né? Se essa palavra falou no teu coração, aquele like, aquele coraçãozinho, né? Porque isso faz parte dessa relação também emocional, já que não podemos estar juntos aqui para ouvir um glória a Deus, um amém, um aleluia. O like, o coraçãozinho agora é o que substitui, né, a nossa reação diante daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Quero te convidar para ficar até o fim, não é isso? Eu sei que tem jogo do Flamengo hoje, tem gente ansiosa aí, não é isso? Do Fluminense também. É só 9h30, ainda tem 10 minutos. Então fica até o final dessa última canção, né? Cujo tema é Reina em Mim. Vamos pedir ao Senhor que Ele esteja reinando em nossas vidas. Pedir ao Senhor que esteja reinando em nossos sentimentos, sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar, que o Senhor esteja reinando em nossas vidas. Fica até o último minuto, né? Fica até a última palavra, a última estrofe dessa canção. Vai dar tempo de você ver o jogo daqui a pouquinho, né? Mas fica aqui conosco, adorando a Deus e pedindo de fato, né? Que o Senhor reine em sua vida de uma forma toda especial, né? Nessa noite. Deus te abençoe e até domingo, se assim Deus permitir. Fiquem na paz. Reina em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de tudo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo